Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler os dois primeiros versículos, 1 e 2. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Esperar você achar na sua Bíblia aí, importante que você acompanhe a leitura. O tema é fidelidade, que Deus quer falar conosco nesta noite sobre a fidelidade. Nós sabemos que Deus é fiel, amém? Você crê que Deus é fiel? Amém. Mais forte, irmãos. Amém? Você crê, não é? A grande pergunta é: você é fiel? Ele é. Mas você tem sido fiel ao Senhor? E Deus quer mexer conosco e quer falar exatamente sobre isso nessa noite. Vamos ler os dois primeiros versículos aí. Paulo diz assim, aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todos que são dispenseiros, que são cristãos, que professam o nome de Cristo, e você sabe, né? Eu tenho falado isso aqui várias vezes já. A palavra cristão significa o quê? Apesar dela ser cristão, ela significa pequeno. Vamos lá, igreja. Pequeno Cristo. Então vocês já estão sabendo. Ou seja, você é a imagem e semelhança de Cristo. Você foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Quem é de Cristo é filho, né? Filho de Deus, irmão, né? Então nós somos pequenos, ou seja, pequenos no tamanho, né? Porque Ele reina sobre nós, e se Ele reina sobre nós, Ele te faz mais forte do que um leão. Com Ele você pode saltar muralhas. Vamos repetir o versículo de número 2? Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, amados, a fidelidade, ela não deve ser apenas de Deus para conosco, mas Deus espera que você seja fiel, e aquele que é fiel sobre o pouco, vamos lá, igreja, eu quero que vocês me ajudem a pregar. Quem é fiel no pouco, mas está fraco, vocês não já tomaram café antes de vir para cá, não? Hein? Quem é fiel no pouco sobre muito será colocado. Amém? Então Deus espera, Deus requer que os seus filhos sejam encontrados fiéis. Você e eu devemos ser fiel em tudo aquilo que Deus espera da nossa parte, que a gente faça, que a gente cumpra. Sabe, amados, a gente aprende fidelidade com vários homens de Deus nas Escrituras. Mas eu quero dar um exemplo assim. Lógico que eu não estou fazendo nenhuma comparação, eu estou querendo usar um exemplo, tá? Por favor, meus irmãos, me entendam bem. Mas esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu não sei se alguém aqui chegou a ver, de uma pessoa que mudou da sua casa e abandonou o cachorrinho lá, na sua casa. Alguém chegou a ver essa reportagem? Não? E o cachorrinho ficou ali no portão da casa e guardando aquela casa que ficou fechada. Ele não saía dali. Ficou guardando aquela casa. Por quê? Nós sabemos, a gente ouve falar muito que o melhor amigo do homem é o cachorro, se tratando de animais, né? A gente vê que isso é uma verdade. O cão foi fiel à sua casa, guardando a sua casa. Mas o dono do cachorro foi infiel para com o cachorro. Ele abandonou o cachorro. E os vizinhos ficaram admirados de ver a fidelidade daquele cachorro. Nós já assistimos filmes que retratam a realidade
de pessoas que morreram e que o cachorro ia algumas vezes, por tempo longo, até a cova lá onde foi sepultado o seu dono. Muitos cachorros fazem isso, fidelidade ao seu dono. Agora, às vezes, amados, nós seres humanos, e principalmente às vezes como cristãos, né, nós damos um exemplo ruim, um péssimo exemplo de infidelidade para com o Senhor. O Senhor chega a fazer algumas comparações nas Escrituras, né? Ele fala da fidelidade que algumas, né, pessoas têm, né? E o povo de Deus, muitas vezes, ele foi infiel. Israel, a gente vê isso na caminhada do povo de Israel. Muitas vezes eles deixaram, abandonaram a Deus, seguiram outros deuses, infidelidade. Buscaram a idolatria e por isso a mão de Deus pesava sobre eles, né? Agora, sempre aqueles que foram fiel ao Senhor, foram fiéis ao Senhor, Deus abençoou, né, e serviram de exemplo para nós nas Escrituras. Então o versículo 2 diz: o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Observem essa palavra cada um. Ou seja, Deus espera que cada um de nós seja encontrado fiel. Deus não espera que os seus filhos sejam infiéis a Ele. A expectativa de Deus para comigo e com você é que possamos ser fiel até o fim, fiel até a morte. E aliás, a palavra de Deus diz isso, não é? Mateus, se não me engano, versículo capítulo 14, diz assim que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho será pregado até os confins da terra. E aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. A nossa fidelidade, irmãos, ela tem que ir até o fim. Ela não pode ser interrompida em hipótese alguma. Deus espera realmente que sejamos fiel a Ele e jamais deixemos de ser fiel a Ele. E Jesus ensinou sobre isso lá em Lucas capítulo 12. Vamos dar uma olhada, Evangelho de Lucas capítulo 12. O Sandrão estava falando aqui no tempo do louvor, a respeito de em algum momento da vida, às vezes por tantas coisas, influências, falta de vigilância da nossa parte, o Senhor nos chama a voltar ao primeiro amor, quando nós adoramos ao Senhor com aquele louvor. O Senhor vem queimar, é Lucas 14, viu? É o melhor, Lucas 12, viu? Lucas 12. Eu falei 14? É porque eu falei antes o Mateus 14, né? Mas agora é Lucas 12, viu? Lucas 12. Então ele estava falando sobre o Senhor vem queimar, da música que vem para reacender o primeiro amor na nossa vida, porque às vezes nós deixamos isso. Antes de ler esse texto, eu queria que você refletisse um pouquinho, não me responda, viu? Responda para você. De 1 a 100, se você fosse colocar a tua fidelidade perante o Senhor, com a sua vida, com o seu ministério, que nota você daria para você? Responda para você mesmo, de 1 a 100. Se você fosse olhar sinceramente a sua resposta ao que Deus espera de você, de 1 a 100, que nota você te daria? No seu tempo em oração, no seu tempo com a palavra, no seu tempo em pregar o evangelho, no seu tempo em adoração, no seu tempo realmente de defender o evangelho, que nota você daria? Pense um pouquinho. É por isso, amados, que o Senhor nos adverte e nos ensina aqui em Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Eu vou ler até 48. Está escrito assim:
cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém. Que palavra, né, amados? Palavra forte, palavra de instrução, palavra de chamar realmente os filhos de Deus para a posição correta. Aqui, a primeira parte do versículo 1 diz assim: cingido, ou melhor, cingidos, estejam os vossos corpos. Por que o Senhor disse essa expressão, cingidos, estejam os vossos corpos? Ou seja, o Senhor estava dizendo assim: preparados estejam os vossos corpos. Por quê? Porque vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa, vocês têm um caminho a percorrer, vocês precisam se entregar, vocês precisam realmente fortalecer, estar determinados a sofrer e a padecer realmente. E foi o que aconteceu com os apóstolos, aconteceu com os discípulos de Cristo. Muitos sofreram na carne as dificuldades e muitos pagaram com as suas próprias vidas na caminhada cristã. Então, o que tem se ensinado hoje em dia nas igrejas não confere com as Escrituras. Se o Senhor está falando assim: olha, cingido estejam os vossos corpos, significa que nós precisamos estar preparados. Vem coisa aí, vem dificuldades, vem batalhas, vem lutas. Nós vamos ter que realmente lutar, nós vamos ter que caminhar, né? E as dificuldades, elas são grandes. Nós vamos ter que nos cingir. Esta palavra cingir, ela está ligada com vestir, fortalecer a região dos lombos, né? Estar realmente com cinta nos lombos para enfrentar, para caminhar. Nós temos que caminhar, nós temos que nos fortalecer fisicamente para que nós possamos caminhar. Você fala assim: pastor, mas o senhor está falando só de fisicamente. A segunda parte vem, mas ele está falando dos lombos. Ele está falando realmente a primeira parte de cingir os lombos, porque assim, amados, os discípulos,
na sua caminhada, na sua jornada de levar o Evangelho, eles tinham que estar preparados, né? Sandália nos pés, e precisavam estar cingidos, porque eles caminhavam, eles tinham uma caminhada pela frente, e muitos, se não estivessem preparados, iriam desfalecer. Eles precisavam estar realmente preparados para caminhar para esta jornada que eles tinham todos os dias na sua vida. Eles enfrentavam o sol, o frio, a fome, a tempestade, eles enfrentavam de tudo, e nós também enfrentamos. Muitos de nós sofremos no próprio corpo, muitas vezes o reflexo da batalha espiritual, da caminhada cristã, da jornada. Muitos sofrem dores, né? Paulo fala assim: eu chego a sofrer dor de parto por vocês. E nós sofremos isso na carne, né? Quantos aqui já sofreu na carne, vamos dizer assim, batalha mesmo, enfrentou isso aí? Levanta a mão. Quantos já enfrentou na carne? Às vezes, amados, a gente chega a dizer assim: meu Deus, que é isso? Paulo sofreu tanto, né? Apedrejado, apanhou, foi jogado, teve que descer do muro, dentro de um cesto, e passou por tudo que você pudesse imaginar. Então ele fala sobre cingir os lombos. E Paulo fala uma coisa interessante. Você pode colocar aqui, por favor, a mesa, o Samuel? É 1 Coríntios 9, 27. E Paulo fala de uma outra situação em que, por causa da sua caminhada cristã, sua jornada cristã, ele fala assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ficar desqualificado. Olha o que ele está falando. Ele está falando de coisas espirituais, mas ele fala assim: eu esmurro o meu corpo. Eu subjugo, a tradução que eu tenho aqui, eu subjugo, eu esmurro, né, o meu corpo. Algumas traduções diferentes, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar desqualificado. Então, cingido estejam os vossos lombos, também para quê, amados? Para não ceder à tentação. Você sabe que é nesta área que a maioria dos cristãos acabam pecando e caindo? Eles não esmurram o corpo. O nosso corpo físico, amados, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aquele que você vai alimentar, aquele que você der alimento para ele, vai sobressair. Se você alimentar o seu corpo físico, ele vai sobressair. Você tem que, às vezes, esmurrar o corpo. Ao mesmo tempo, você tem que cingir os lombos, no sentido de preparar-se. Você tem que esmurrar o corpo, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E é nesta área que muita gente tem caído. Homens de Deus que pregam o Evangelho e depois eles ficam desqualificados. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus nos adverte para que você não seja desqualificado. Você precisa cingir os lombos, mas ao mesmo tempo você precisa esmurrar o corpo. E esmurrar o corpo também no sentido de, o nosso corpo ele não quer nada. Ele quer sombra e água fresca, né? Se tiver um suquinho de laranja, melhor, com pedrinha de gelo. Mais gostoso ainda, né? Se tiver uma picanha suculenta, então o negócio fica melhor, né? Fica melhor. Então o nosso corpo, a nossa carne física, que é isso. Aí quando a gente fala assim, o Espírito Santo fala: levanta e vai até a casa de Simão, vai até a casa de Maria, de José, de Pedro, de Antônio. Você fala: ah, Jesus, ah, Espírito Santo, ah, tão dolorido aqui, eu não descansei essa noite direito, eu não posso. Você não esmurra o corpo.
E ele está falando sobre essa situação de esmurrar o corpo e você cingir os lombos. E muitas vezes nós, como cristãos amados, nós estamos deixando o corpo ou vencer, a carne vencer, e não estamos cingindo os lombos e esmurrando o nosso corpo. E ele disse: eu esmurro o meu corpo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Precisamos fazer isso, amados. Nós falamos agora há pouco sobre o jejum pela casa de paz. Jejuar é difícil, não é, irmãos? Jejuar é difícil, não é? Mas cingido estejam os vossos corpos. Jejuar é difícil. Acho que quando a gente começa a jejuar, aí todo mundo faz aquela oferta. Olha, eu estou fazendo um churrasquinho lá em casa, vamos almoçar comigo? Certa feita eu estava com um pastor lá de Tanabi, o pastor Kellner, os irmãos conhecem, né? A maioria aqui conhece. E nós fomos fazer uma visita a uma família, um outro pastor, um membro da igreja dele que morava aqui em Santana. Chegou lá, ele estava de jejum, irmãos. E o amigo dele levou a gente num restaurante de frutos do mar. E o Kellner foi junto, ele e a esposa dele. Só ele estava de jejum. E chegou lá, cada um pediu um prato mais bonito que o outro. Eu olhava para a cara do Kellner assim, ele estava assim, cabeça baixa. Aquela luta, aquela batalha, porque só ele estava de jejum. E justamente os pratos que ele mais gostava estavam lá no cardápio. Coisa difícil, né? Porque, irmãos, a nossa carne é um negócio impressionante. A palavra de Deus diz que só tem um jeito com a carne, a gente tem que crucificá-la. Mas ele estava doido para crucificar a picanha que estava sendo servida, o camarão que estava sendo servido, né? Ele queria crucificar outra carne. Foi difícil. O homem parece um gigante, né? Parece o Golias, fisicamente falando, né? Aqueles pratos, né? Foi difícil. Então, amados, mas a palavra de Deus nos ensina isso, e Paulo fala sobre esmurrar o corpo, né? E vestir, cingir os lombos. E nós temos como cristãos fazer isso. Dentro daquela classificação que eu acabei de falar agora há pouco, de 1 a 100, que nota você te daria nesse quesito? Esmurrar o corpo. Ou você é daqueles que não pode ver comida pela frente, sai devorando tudo? É daqueles que não consegue esmurrar o corpo. Não se esqueça que aquilo que nós alimentarmos mais vai sobressair. O espírito ou a carne. Cuidado. Nós precisamos fazer parar para refletir a respeito disso. O que eu tenho alimentado mais, o meu corpo ou o meu espírito? Você sabe que nós precisamos de equilíbrio em tudo, né? A palavra de Deus fala sobre a temperança. Crente, a área que os crentes, eu acho que é a área que os crentes mais pecam na gula. É na gula. Porque você ouviu dizer assim, que crente não bebe e não fuma, mas o que come... É verdade isso aí ou não é, irmãos? Festa de crente é comida, célula, reunião, ensaio do louvor, depois fazemos uma reunião para comer. Não pode, não é que não pode comer, irmãos, presta atenção, não estou falando isso. Mas eu estou exemplificando que a gente às vezes alimenta demais o corpo, né? E esquece. Agora, nós temos que subjugar o nosso corpo. E a outra parte, ele fala assim: e acesas as vossas candeias. Aí sim ele vai falar.
que você subjuga o corpo, cinge os lombos e esteja acesas as vossas candeias. Eu volto a dizer, de 1 a 100, quanto você acha que está acesa a sua candeia? Espiritualmente agora, a unção de Deus na sua vida. Quanto você daria para você? Aí você pode dizer, não, mas a igreja que eu frequento, a pregação do pastor, o diácono não tem me ajudado, o meu líder de célula não tem ligado para mim. Será que depende disso? A sua candeia está realmente acesa? Primeira ou segunda? Agora fiquei em dúvida aqui. 1 Crônicas 7,14. Põe aqui, por favor. Segunda. Tem nada a ver com Marília, a mulher. 2 Crônicas 7,14. Aqui está Coríntios, é 1 Crônicas, viu? Por isso que eu achei que era a segunda, porque ele colocou Coríntios, é Crônicas. Olha lá, 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Depende de quê, amados? Depende de quê? Segundo esse texto, buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Então ele fala, acesas estejam, né? As vossas candeias. Esteja fumegando, esteja realmente acesa ali, refletindo a unção, poder, a bênção de Deus na sua vida, amados. Efésios 6, versículo 14, 13 e 14, diz assim, 13 e 14 de Efésios 6, põe aqui por favor. Efésios 6, 13 e 14 diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Então acesa a candeia com a verdade, né? Com a couraça da verdade, da justiça. Estejam acesas as vossas candeias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Está escrito também lá sobre isso. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Coloquem toda a esperança na graça. Isso vai fazer com que as vossas candeias estejam acesas. A esperança na graça, couraça da justiça, um evangelho da paz. E olha esse versículo de Eclesiastes 9:8. Coloca aqui, por favor. Pode colocar na atualizada? Atualizada? Eclesiastes 9:8. 9:8. Isso. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sejam alvas as vossas vestes. Aí está a outra parte das vestes que ele falou. Sejam cingidos com vestes brancas, de justiça, de consagração, e jamais falte o óleo sobre as vossas cabeças. Amados, o óleo aqui simboliza a unção do Espírito Santo, o poder, essa candeia acesa, ela precisa estar nas nossas vidas. Deus espera que nós busquemos de todo o coração isso, a unção, a candeia,
que as nossas candeias estejam acesas. O pastor Agostinho pregou aqui domingo passado, ele falou dessa aliança, dessa busca, dessa fidelidade na aliança com o Senhor, e que isso faz com que a bênção de Deus esteja na nossa vida, esse revestimento esteja na nossa vida, e que muitas das vezes nós estamos nem aí com as coisas de Deus, nós estamos tão interessados nas nossas próprias coisas e pouco interessados nas coisas de Deus, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que temos que buscar em primeiro lugar, amados? O reino de Deus. Agora, de 1 a 100 novamente, o que você tem buscado? Como está a sua busca? Como está a sua busca? É bom a gente mesmo fazer a avaliação. Como está a nossa vida? Sabe por quê, irmãos? Nós temos a tendência de dizer assim: não estou vendo unção no fulano, não estou vendo unção no Beltrano, não estou vendo unção nesses líderes, não estou vendo unção nessa igreja. E como é que está a unção na sua cabeça? Como está? Como está a unção? E você se esquece que você faz parte da igreja? Você é membro da igreja? E que o Senhor está falando que jamais falte a unção sobre a sua cabeça? Na sequência, voltando em Lucas capítulo 12. Ele fala assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Sabe por quê, irmãos? Festas de casamento, no contexto, na cultura judaica, eles faziam ali o casamento. Depois o noivo, ele ia até a casa dele, né? Ele ia até a casa da noiva, jantava na casa da noiva. Depois ele ia para a sua casa para falar com os seus servos. E ele fala aqui, que bem-aventurados, versículo 37, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, aproximando-se servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília. Ou seja, Deus espera que eu e você estejamos com os nossos lombos cingidos e as nossas candeias acesas, quer ele venha na primeira, na segunda ou na terceira vigília. Ele fala ali segunda ou terceira. Ou seja, não é o tempo que nós temos de vida cristã que nós devemos deixar de cuidar, de vigiar, de estar atento, porque o noivo, ele pode vir na segunda ou na terceira vigília. E como foi falado, e a gente volta a repetir, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, muitas das vezes nós estamos por já passar tantas coisas, a gente para e fala assim: mas eu estou me sentindo seco. Quantos aqui já se sentiu seco? Fala a verdade, irmão. Assim, mas eu estou para lá do bagaço de cana que já passou 10 vezes na moinha. Quantos aqui já se sentiram assim? Às vezes, amados, se o Senhor vem naquela hora, ele encontra o servo, né? Em vez de estar cheio a candeia, olha aceso, está só o pó da rabiola. Parecendo aquele vale de ossos secos, né? A nossa vida não pode ficar assim, amados. Não é isso que Deus espera por nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 1: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que na estação própria dá o seu fruto. Alguém virá até você e ele vai esperar encontrar na sua vida uma palavra de bênção.
Ele vai esperar encontrar você para orar por ele, para dizer: olha, o Senhor tem isso para a sua vida, o Senhor espera isso de você. As pessoas estão esperando isso, porque ele disse que vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Para nada mais presta. Amados, se nós estamos como árvore plantada a ribeiro de água, a nossa vida precisa dar fruto. É isso que Deus está querendo sacudir a igreja. Você seja fiel. Você seja aquela árvore que possa, qualquer tempo, ela tem fruto. Porque o nosso Deus, Ele não falha. Porque o nosso Deus, Ele quer usar a nossa vida em todo o tempo. Ele diz: pregai a palavra tempo e fora de tempo. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, amados. Você vai dar fruto a toda a estação. É isso que Deus espera de nós. Mas nós não podemos cair, baixar a guarda, a vigilância, deixar de acender as nossas candeias, para que ela nunca falte a unção, o azeite sobre as nossas cabeças. Jamais falte o azeite sobre a sua cabeça. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar um pouquinho. Tem muitos aqui que estão deixando de vigiar, de beber dessa palavra. Tem algumas pessoas que estão deixando de estar vigilante. E o Senhor está falando com você nesta noite, que Ele quer fazer de você uma árvore plantada junto a ribeiro de água, para você dar o fruto na estação própria. Oh, Jesus. Aleluia. Porque o Senhor virá ou na segunda ou na terceira vigília. Igreja do Senhor Jesus, o Senhor nos incumbiu, o Senhor nos deu uma missão. Ele disse de pregar o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, dai vista aos cegos, dê-lhes pão de comer, dê-lhes água a beber, porque do vosso ventre precisa e vai fluir rios de água viva, porque quem beber desta água nunca mais terá sede, e o comer deste pão nunca mais terá fome. Aleluia. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável, Ele é inesgotável. Aleluia, aleluia. Vou pedir para a mesa colocar um louvor ali. Eu quero que você ore ao Senhor. Por que eu estou pedindo a mesa? Porque eu quero que os irmãos do louvor fiquem aqui também. E o Senhor nessa noite, Ele quer mexer com a sua vida. Ele quer mexer com toda a sua estrutura. Ele quer sacudir você, Ele quer encher a sua vida de azeite, e quer ungir a sua vida. E se você toma posse dessa verdade, Ele vai te ungir. Você vai buscar neste momento, você vai fazer isso, e o Senhor vai ungir a sua cabeça com óleo. É isso que o Senhor quer para você e quer para mim. Aleluia. Busque aí, amado. Ore ao Senhor. Só depende de você crer. Só depende de você buscar. Só depende da igreja ouvir a voz que o Espírito Santo está falando a ela. Busque. Muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Oh, cheio. Há muito mais. Deus tem muito mais para a sua vida, meu irmão. Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez. Enche, Senhor. Enche-nos Jamais falte outra óleo sobre as vossas cabeças. Assim estejam as vossas candeias. Acende em Busque, meu irmão. nós Busque, minha irmã. paixão pelo teu nome. Onde está a paixão? Espírito de Deus,
Feche os seus olhos e busque. Porque Ele não nega. Ele não nega aos seus o que Ele pede que você busque. Paixão, volte ao primeiro amor. Acende as candeias, Senhor. Acende o Espírito Santo. Acende neste lugar. Acende o teu amor. Fogo de Deus, acende em nós. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Oh, uma só voz. Impetuoso, enche-os com o teu. Ó Deus, como uma corça suspira pelas águas, nos lugares secos, como uma corça que suspira pela corrente das águas no coração, acende na as nossas escuridão candeias. da alma, Vem Espírito de Deus, na escuridão da alma, fogo de Deus enche esse lugar. fogo santo do altar. Fogo de Deus enche a minha vida. Eu clamo, vem enche esse lugar. Vem enche o coração. Vem, vem, o fogo de Deus. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende
Aleluia. Podemos se assentar, amados. Pode se assentar. Nesse espírito, permaneça. Nesse espírito, eu queria que você se assentasse. Aleluia. Oh, Jesus. Pode assentar. Não mais a escuridão em mim. O fogo de Deus vem acende em nós. Vem acende. Amados, o versículo de número 43, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Nós precisamos fazer assim, amados. Você não deve se distrair. É uma pena, amados, que muitas vezes o mundo tem atraído aqueles que não deveriam deixar ser atraídos por nenhum brilho deste mundo, porque o brilho deste mundo se apaga ante a presença do nosso Deus. O brilho deste mundo nada é perante o Senhor. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Lhe confiará todos os seus bens. Às vezes nós reclamamos: Senhor, o Senhor não tem me dado isso, tem me dado aquilo, o Senhor não tem, a igreja não tem me dado oportunidade. Preste bem atenção. O Senhor só vai confiar os seus bens àqueles a quem achar fazendo como Ele mandou. Foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Bem-aventurado. Fazendo assim, amado, significa que eu e você não podemos deixar essa paixão, esse amor, essa vigilância, essa dedicação, essa consagração, não podemos deixar levar, não. E a igreja, em parte, ela tem se deixado levar pela influência do mundo. E você é a igreja. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Nós precisamos clamar na presença de Deus. É muito triste a gente ver um irmão, uma irmã, uma família voltando ao mundo. Nada mais triste, mais que deixa o coração de Deus mais machucado do que ver uma pessoa abandonar o primeiro amor e voltar ao mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu queria que colocasse aqui. O Senhor Jesus, através da boca do apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, Romanos 12, 1 e 2, 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos ter a ceia do Senhor agora. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir aqui para frente, eu vou estar lendo um texto. Eu vou ser breve aqui na leitura. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Paulo está dizendo assim:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu quero hoje, nessa noite, fazer algo inédito aqui, que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Nós sempre ensinamos, presta atenção nisso, igreja, é inédito. Nós sempre ensinamos que uma pessoa, para tomar a ceia do Senhor, ele precisa ser batizado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Essa é uma tradição, é um ensino da igreja, que tem autoridade para fazer, mas não é o ensinamento do Senhor Jesus. Se você é do Senhor Jesus, está em comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor, você pode participar da ceia desde que você faça o exame, e desde que você esteja disposto a se batizar. Senão, assim, nós estamos proibindo crianças participar da ceia. E se elas são do Senhor Jesus, elas também podem participar da ceia do Senhor, porque elas não podem se batizar antes da orientação da igreja. Elas podem participar da ceia do Senhor. Agora, examine-se a si mesmo. Isso significa que esse exame é seu, amado. É seu com o Senhor. Eu não conheço a sua vida, não conheço o seu particular. Quem conhece é você. Então, todos aqueles, preste atenção à orientação que nós estamos dando, que a palavra de Deus nos dá. Faça um julgamento, examine a si mesmo. Se você está em comunhão com o Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus, se você já fez o seu exame, você pode participar da ceia do Senhor, independente de que igreja você congrega, independente se você é batizado ou não. Agora, entenda uma coisa: você, se não é batizado, você precisa se batizar. Você precisa se batizar. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Pedir a igreja para se colocar em pé. Vamos orar pelo pão. Simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus, que se deu na cruz por nós. Senhor, tu foste ali na cruz do Calvário, deste a tua vida por nós, o teu corpo, Senhor, para nos salvar. Nós somos gratos ao Senhor pelo corpo do Senhor Jesus, pela vida entregue na cruz do Calvário, para nos purificar e nos perdoar o pecado e nos dar a salvação. Então, Senhor, nós somos gratos por este pão, simbolizando o teu corpo. Nós queremos participar, Senhor, comer dele, em memória do Senhor, dando graças ao Senhor por esta comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Os irmãos saiam pelas laterais, pegue o pão e aguarde que todos peguem. Amém.
fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Jesus disse que da boca dos pequeninos é que ele tira o verdadeiro louvor. Deixai vir a mim também os pequeninos. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Nada mais bonito, amados, do que a família toda, né? Papai, os filhos, ceando com o Senhor. Que a igreja do Senhor Jesus cada dia possa ter mais revelações do que Deus quer para ela. Amém? Porque o corpo do Senhor Jesus foi dado por todos. Ele foi ali na cruz por todos nós. Eu estou muito alegre hoje de ver os filhos ceando com os pais, com os avós, toda a família. Vai chegar o tempo deles tomarem a decisão de descerem ao batismo. E se Jesus volta antes e eles nunca participaram de uma ceia do Senhor, que triste. Vamos ensinar nossos filhos já desde cedo aquilo que o Senhor tem para eles, para nós como igreja. Amém? Comamos, pois, amém, em memória da morte de nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Todo dia, Senhor, a todo tempo, Pai, nós queremos nessa comunhão com o Senhor. Teu corpo nos trouxe salvação. A tua entrega na cruz e nos fez um com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que haja cura na vida da tua igreja, dos teus filhos. Nós somos agradecidos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Depois de comer o pão, ele pegou o cálice e deu graças. Senhor, graças te damos pelo sangue do Senhor vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos cear, nós queremos beber do cálice em memória da tua morte, da tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer da mesma forma.
sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, te ver, eu quero te ver, te ver, eu quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver, quero te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. O Senhor está trazendo cura aqui neste momento. O Senhor está fazendo algo tremendo na vida da igreja nessa noite. Ele está unindo mais as famílias. Ele está trazendo um amor tremendo nos nossos corações. Aonde está o Senhor, onde está o corpo do Senhor, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos trocar o cálice com o irmão, com a irmã. Amém? Cheio Douglas. Amém. Glória a Deus. Sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas sangue de Jesus foi derramado por nós. Aleluia. Todos já receberam o cálice? Todos receberam? Amém. Amém. Que privilégio, que bênção, amados. Aleluia. Tomamos, pois, o cálice em memória à morte de nosso Senhor Jesus. Senhor, somos obedientes à Tua palavra.
Queremos fazer até que o Senhor volte. E queremos estar vigilantes, ó Pai, fazendo assim até que o Senhor volte. Muito obrigado, abençoa a tua igreja com paz. E nos leva, Senhor, de retorno para os nossos lares, debaixo da tua paz. Agracia o teu povo, Senhor, com a presença, com a tua manifestação. Que nesta noite, Senhor, tu possas derramar uma unção tremenda, Senhor, nas casas dos teus filhos, Senhor, na casa de cada um aqui, Senhor. Dá-lhes uma semana cheia de bênção. Que haja, Senhor, manifestações do teu Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, manifestar a fragrância, o cheiro, o perfume de Cristo, Senhor, exalando, Senhor, em todo o tempo, para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Ide em paz, o Senhor é convosco. Amém, amém. Enquanto cantamos um louvor, espero os irmãos passarem para recolher o cálice. Pode adorar ao Senhor. A vida é difícil e você sabe por quê? Por quê? Enquanto uns oram, outros vão pra TV. A gente uma batalha, trilhando madeira, são que é fiel, fiel até o fim. Na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Nas pequenas ações a santidade está. Geração preparada e ungida, radicalmente fiel, fiel até o fim. Quem será fiel até o fim? Subirá no monte do Senhor. Quem levanta as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, dança de alegria sem parar. Quem será fiel até o fim? Subirá no monte do Senhor. Quem levanta as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, dança de alegria sem parar. Fiel até o fim. Não se sinta sozinho, olha ao seu redor. Seus irmãos e amigos não te deixam só. Permaneça, obedeça mesmo quando você não sabe o porquê. Fiel até o fim. Quem será fiel até o fim? Subirá no monte do Senhor. Quem levanta as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, eu danço de alegria sem parar. Quem será fiel até o fim? Subirá no monte do Senhor. Quem levanta as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, eu danço de alegria sem parar. Fiel até o fim. Eu serei fiel até o fim. Subirei no monte do Senhor. Levantarei as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, eu danço de alegria sem parar. Eu serei fiel até o fim. Subirei no monte do Senhor. Levantarei as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, eu danço de alegria sem parar. Eu danço de alegria sem parar. Segura aí, segura aí. Eu danço de alegria sem parar. Eu danço de alegria sem parar. Aí, agora sim, hein? Agora foi bom. Coisas lindas de Jesus.
Eu danço de alegria e não paro de dançar. Eu danço de alegria e não paro de dançar. Eu danço de alegria e não paro de dançar. Eu danço de alegria e não paro de dançar. Eu danço de alegria e não paro de dançar. Eu danço de alegria e não paro de dançar. Eu serei fiel até o fim. Subirei no monte do Senhor. Levantarei as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar. Eu danço de alegria sem parar. Eu serei fiel até o fim. Subirei no monte do Senhor. Levantarei as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar. Eu danço de alegria sem parar. fiel até o fim.